Público Estadual para apurar possíveis irregularidades na atual administração municipal e na sua comissão de licitação, pois não é crível que fatos tão graves passem despercebidos aos olhos de um número tão grande de servidores municipais. Como vemos, o vereador infringiu as normas legais aplicáveis à espécie, relativo às licitações, tendo em vista os fatos narrados na denúncia, no relatório final da Comissão Especial de Inquérito e aos depoimentos colhidos na fase instrutória desta comissão processante. Conclusão. Em assim agindo, o denunciado praticou infração capitulada nos artigos 9 e 10 da Lei 84/29, de 2 de junho de 92. Em face ao exposto, tem-se fartamente comprovada a incidência do denunciado nas condutas retrô, atitudes essas que implicam no descomedimento do exercício do seu cargo eletivo de vereador que ocupa. É forçoso dizer que merece a perda do mandato. Assim, esta comissão processante opta por unanimidade pela cassação do mandato do denunciado vereador Marcos Arlen Nassi. Por derradeiro, a comissão processante requer ao presidente desta Câmara Municipal de Guamiranga, na forma do artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei 201 de 67, a convocação de sessão extraordinária para o julgamento do denunciado. Independentemente do resultado, oficia-se ao Ministério Público Estadual e ao Juízo Eleitoral da Comarca de Imbituva. Guamiranga, 22 de março de 2016, João Sávio, presidente, Cleberson Cordiac, relator, e Nelson Fila, membro. Está aí concluída a leitura do relatório final da comissão processante, número 2015. Muito obrigado. Conforme determina o inciso 5º do Decreto de Lei número 201 de 67, o vereador que desejar poderá usar a palavra no máximo 15 minutos. Se não quiser usar a palavra, não é obrigado a usar a palavra. E também queria pedir aos vereadores que prestasse atenção no relatório, no vereador, não ficar aí falando outras coisas, para ficar, principalmente no relatório, sobre o vereador, sobre a cassação do vereador, não em outra coisa. Bom, então, quero pedir ao vereador uma palavra, o vereador João Sávio. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores e a plateia. Eu não vou falar muito, não vou falar como a gente vive na igreja, pede a Deus por todas as coisas que aconteçam menos pior no nosso município, no Brasil inteiro, que o nosso Brasil está passando por dificuldades, muitas dificuldades, com nossos políticos. Então eu vou ler uma carta aqui do nosso Papa Francisco, que deixa bem claro que a corrupção é pior do que outros pecados. Podem até caçoar Deus, mas eu estou fazendo a minha parte. Há alguns meses atrás, a Conferência dos Bispos da África do Sul publicou uma veemente carta pastoral denunciando a corrupção de todos os níveis do governo e organizações do povo. A corrupção rouba dos pobres, afirmaram os bispos, agindo mais atenção para os prejuízos que a corrupção desenfreada procurava na sociedade e na igreja. Mas eles não exigiram isto apenas de alguns. Eles pediram que todos trabalhem para erradicar a corrupção. A corrupção está presente em toda a comunidade. Seus subornos são um costume na vida de funcionários públicos, empresários ou até pessoas da igreja. Essas pessoas corruptas desprezam o cumprimento das próprias obrigações visando ganhar dinheiro
para elas mesmas. Essas posturas geram desconfiança generalizada, cinismo de todo o fortalecimento da cultura de corrupção. Mas a corrupção rouba dos pobres, insistem os bispos. E por quê? Porque o dinheiro que vai para o bolso dos corruptos deveria dar teto às pessoas sem casa, dar atendimento médico aos doentes, ou dar solução para muitas outras necessidades. No caso da África do Sul, os bispos citam as estatísticas para denunciar que cerca de metade da população admite que já pagou suborno, em grande parte policiais e funcionários do governo. Erradicar a corrupção é um desafio para todos no dia a dia. Temos que examinar as nossas próprias atitudes como cidadão dentro da família, da sociedade e da igreja. A mudança de coração é um chamado para caminharmos na luz do Senhor. A Carta dos Bispos Sul-Africanos propõe 3 medidas concretas ao povo do país. Reconheça que a corrupção é um problema de todos. Temos que examinar nossas próprias consciências, ouvir o apelo do Evangelho e a conversão, resistir às tentações de participar dos atos cotidianos da corrupção. Se você for vítima da corrupção, denuncie. Suborno em quaisquer outras formas de corrupção triunfam no ocultamento e perdura porque nós permitimos. Assuma o compromisso de ser mais transparente e honesto na sua casa e na sua paróquia e no seu trabalho. Os bispos ainda recordaram a duríssima condenação feita pelo Papa Francisco contra a corrupção. Ela é pior do que outros pecados, porque se transforma em um hábito que endurece o coração e nos deixa insensível os que acontece no nosso redor, até mesmo diante da graça de Deus que nos chama a ser perfeito. A reflexão oportuna para nós brasileiros e para todos nós brasileiros. Eu quero, aqui é meio, ficou engraçado, né? Eu leio isso aqui, eles pensaram que eu vim aqui meter o cacete em todo mundo, mas não, eu não gosto disso. Eu quero o melhor para o nosso município. A gente quer o melhor para a família da gente, a gente tem que fazer para o nosso município. Não estou dizendo que tem ladrão, não estou falando nada. Só eu vou pedir para o presidente, para os novos vereadores, que nós temos que pegar um dia e discutir para nós mudar o regimento interno dessa Câmara, que tem coisa errada, e acontece isso. Né? Nós temos que, eu acho, na minha opinião, nós discutir que tem coisa errada, que tem, né? Isso aqui foi feito por pessoas daqui mesmo, né? E ninguém é perfeito. Essa lei, tem umas leis aí de 2002 que nós estamos achando que, eu estou achando, não sei, que está errado. E para nós não acontecer, para não ser pior daqui em diante, e para os outros governantes futuros que vêm, vamos fazer uma coisa bem feita para não acontecer problema como está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Nelson Fila. Boa noite, vereadores, e boa noite a todos os presentes, né? Eu, como membro dessa comissão processante, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente toma as decisões. E vocês puderam ver no relatório que foi apresentado a vocês que as decisões tomadas foram tudo por unanimidade. Não teve nome, não teve o peso de ninguém. Então, o que é unanimidade que eu quero dizer para vocês é que ninguém tem responsabilidade com nada. Joga a responsabilidade no outro
e às vezes tira a própria responsabilidade. Então eu, como vereador, essa responsabilidade que eu tenho, eu acho que não foi assim bem conduzida, porque as decisões tomadas deviam constar na ata quem tinha a decisão, qual era o seu interesse. Então, uma das coisas que eu sempre lutei, que eu queria arquivar essa comissão processante. E não teve voto assim para me dizer. No primeiro voto ali, vocês puderam ver ali onde que o presidente fez, eu votei pelo arquivamento. Então, eu acho que... E uma das coisas que aconteceu, nós tínhamos um ponto que era a investigação de irregularidades sobre o trâmite dos assuntos. Depois se perdeu essa e voltou tudo lá atrás do que a outra comissão tinha feito. Eu acho que isso não deveria, né? Nós tínhamos que tomar as irregularidades no processo, não começar a investigação de novo, investigatória, né? E também eu fico assim meio constrangido porque ter que tomar, né? Que não é a decisão. E que nem o senhor João Sávio falou, a nossa lei foi criada em 2012 e ela precisa ser renovada. E eu questionei sobre esse argumento, se é ilegal ou não. Na nossa lei orgânica do nosso município pode. Quem tem uma indústria, mesmo se tivesse só um comércio, e o vereador fosse proprietário desse comércio, ele pode entrar numa licitação. Por quê? Porque ele é um cidadão no município. E ele se vende mais barato, tudo que foi, os materiais que ele vendeu, tiveram menor preço, tiveram qualidade e foram entregues na quantia. Então, por isso que eu não via irregularidade nenhuma. E por isso que eu era a favor dessa... Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Jauri. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais de novo vereador. A todo o povo que nos assiste. Eu não vejo nenhuma irregularidade. Porque se existe licitação, é porque está certo, né? Então, sobre a areia, o porto que forneceu areia era o que tinha areia, né? Os outros estavam tudo inundado, né? Por causa da chuva e precisava da descarga de areia. Então eu não vejo irregularidade nenhuma. E nas outras licitações também não vejo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Natan Pontarolo. Não. Então, com a palavra, o vereador Haroldo. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Panco. Com a palavra, João Francisco. Haroldo. Presidente Cleverson, vice-presidente César, primeiro secretário e demais vereadores, plateia, todos presentes, boa noite. Eu peguei o barco andando, senhor presidente, mas lendo o parecer, eu consegui concluir algumas coisas e gostaria que ficasse a minha opinião também. Por isso que eu aceitei dar a minha opinião. Ontem eu pedi o relatório para não vou dizer o apelido dele, o Emanuel, e eles foram muito companheiros, me cederam porque eu precisava viajar, eles iam entregar à tarde, me entregaram antecipado, então eu queria agradecer. Só que no relatório, nas páginas, pelo meio ali, a gente não consegue ler nada, então eu queria chamar a atenção, quando passar um relatório para alguém ler, precisa que as palavras estejam lícitas, que consiga visualizar a leitura. Eu tenho o relatório, posso, senhor presidente, me perdoe, mas eu tinha que dizer que recebi um relatório que não era possível ler algumas páginas, não todo o relatório. O que eu percebi no relatório, nos depoimentos e na fala de vocês, João Sávio, o João Sávio eu posso dizer que é um companheiro da outra
do outro mandato, onde eu fiz parte da legislatura passada. O César me conhece, sabe que eu tenho um perfil bastante crítico. Mas eu pude perceber também, queria retirar os outros vereadores, deixar vocês, por que tanta diferença da gestão passada para essa gestão, atuação de vocês dois principalmente? Porque todos os projetos vindo do outro executivo, que eu estava aqui presente, tenho aí o Elton, que pode levantar o arquivo, todos os projetos que vinham do Legislativo com urgência urgentíssima, teve projetos que nós devolvemos com 5 dias. Do Espanco é testemunha, posso citar, porque você estava participando bastante. Vereador, por favor, eu pedi, no começo, não sei se o senhor podia perceber, se concentrar no denunciado Marcos Nazi, passado, né? Obrigado, senhor presidente. E se eu sair da linha, por favor, me corrija, que eu aceito. Porque eu vejo dentro de uma casa dessa, como disse o João Salles, somos uma família para trabalhar para o bem da comunidade. E a briga, então vou voltar no assunto, que é a denúncia do vereador. Eu vejo que a quisia parece que uma coisa só contra a licitação, a participação das licitações, a participação melhor da empresa Marcos, a empresa do vereador Marcos, das duas empresas. Essa é a questão. Que vocês acham, o relatório diz que todo o vereador não pode participar da licitação. Isso vocês se abrangeram e se apegaram na Constituição Federal. E vocês estão corretos, a Constituição Federal diz exatamente isso. Mas foi muito feliz o vereador João Salles quando disse que a Lei Orgânica Municipal dá um artigo em que libera a oportunidade para o vereador participar das licitações. Vocês são conhecedores disso, portanto, senhor João Salles, parabéns quando você disse, vamos rever as coisas que nós mesmos queremos. Isso é importante e bonito, senhor João. A idoneidade da pessoa. Porque é muito fútil ver uma casa desse porte com pessoas das mesmas comunidades, todas pessoas de boas famílias, dentro do mesmo barco e um tentando furar o barco para afundar o outro. Parece uma brincadeira. Como disse parece um teatro aquilo. Vou furar o barco para o João Salles afundar. Permissão para usar teu nome, porque a intimidade minha tu é muito grande. Então eu vejo que se vocês sentarem e pararem para discutir onde nós queremos chegar, vocês chegam em algum lugar. Agora, se ficar brigando com o Marcos ou com a licitação, ou o que está certo ou o que está errado, vocês vão ficar sempre na mesma mesmice, e isso dá para a população uma posição em que político não resolve nada, e o que está acontecendo no Brasil é isso. Você vê só isso. E nós não podemos deixar para nossos filhos a imagem que nós não lutamos pelo nosso município. E num município pequeno como esse, acontecem coisas de uma gestão para outra toda semelhante, né, senhor presidente? Dependendo de quem administra, vem para cá praticamente parecidos aos mesmos projetos. É crédito especial, é complementar, é aquelas coisas. Então, não tem como reinventar a roda, né, senhor presidente? Era isso. A questão das cargas de areia, eu podia dizer aquilo que vocês já disseram, que o relatório disse e que o depoente disse. Foram buscar uma carga de areia para o município, encontraram o porto inundado, buscaram noutra parte, e a questão que não podia sair nota porque a prefeitura não era cadastrada naquele setor. Foi isso que eles disseram e isso que eu concluí. O que acontece? Tem até que agradecer o vereador Marcos se ele deixou tirar uma nota no nome dele, por causa que ele não foi beneficiado. A carga de areia chegou aonde? No centro de evento. O centro de evento é de quem? É do povo. Então, não vejo irregularidade a ponto de que, se a carga ele tivesse carregado no pátio dele, né? Eu vejo isso. Entendeu? Não tem que dar satisfação à plateia, senhor presidente, por favor. Não, então, não tem a ordem. Sim, vamos manter a ordem com a palavra ao Francisco. Continuar. E eu tenho certeza, senhor presidente, que até você está arrependido de estar numa situação dessa, você gostaria de não estar nessa situação, tendo que julgar alguma coisa. Nem o César não gostaria de estar, nem o João não gostaria de estar. E tenho certeza, acredito, que quem fez a denúncia deve estar arrependido de ter começado uma situação dessa.
E veja também, senhor presidente, que era muito mais fácil ter sentado todo mundo, ou arquivado a situação e acertado dali para frente, como disse o Gonçalo, vamos acertar as coisas para frente e vamos parar de mexer. Essa é a minha opinião, o que eu pude interferir dali. Se existe alguma irregularidade, se você for mexer em todos os processos, existe irregularidade. Desde a maneira que vocês conduziram esses processos, teve algumas irregularidades. Mantenha a ordem. Mantenha a ordem. Aceitamos a opinião, irregularidade é irregularidade, mas é a opinião dele. Eu estou dando a minha, por favor, senhor presidente, me aceite a minha opinião. Então, se existe alguém para julgar, e está um tribunal de contas para julgar as contas de um executivo, não? Tem isso? Não tem? Tem. Então o executivo que julga as contas. Quero pedir desculpa, senhor presidente, se a minha posição causou constrangimento aos senhores ou aos demais que estão presentes. Acredito que nem todos estão assim tão aflitos de não aceitar a minha opinião. E a partir do momento que eu tenho a minha opinião, eu tenho ela com direito constitucional de dizer aquilo que eu acho e aquilo que eu penso, mesmo eu estando errado. Eu admito ter cometido alguma falha na vida, como vocês também cometeram algumas falhas na vida. Duvido quem não cometeu, não deu um tropeção, né, Sr. João? Mas inteligente é aquele que tropeça e percebe que tropeçou para não tropeçar de novo no mesmo lugar. Então eu vejo que não precisaria nada disso, senhor presidente, se estivessem parado e sentado, porque o que parece que aconteceu mesmo foi mais uma questão política, perseguição política entre dois grupos políticos que temos no Guamiranga, que todos vocês sabem. Só para concluir, eu acho que tivessem sentado e conversado, vocês tinham, com todos esses camalhaços de papel que vocês foram apurando, despesas para lá e para cá, buscando pessoas, trazendo pessoas aqui, deixando o João nervoso, um cara que não é disso, que ele é do bem, ponhar ele numa comissão, ele sofreu, eu tenho certeza disso. Nós poderíamos reverter toda essa despesa dos depoentes, de todo mundo, num monte de cesta básica para as pessoas carentes do município. Então, senhor presidente, mais uma vez, me perdoe, mas eu pude tirar essa conclusão. Tenho mais algumas coisas anotadas ali, mas, como o senhor me disse, eu precisava tirar um pouquinho para fazer um exemplo, mas o relatório que você queria era isso. Obrigado, senhor. Obrigado. Com a palavra, César Paulo Lavo. Bom, boa noite a todos. Aqui o João Francisco, né? Um dia o vereador Marcos Nas falou aqui fora que eu preferia um cachorro dentro da Câmara do que o vereador João Francisco. Põeram o candidato lá, tiraram, já estou fugindo. E o cachorrinho veio, pôr o rabo no meio das pernas, disseram que pegou dinheiro e defendeu. Mas as provas estão aqui, ó. Está aqui, trabalhei 7 anos junto com o vereador Marcos, que tem 7º ano, 8º ano, né? 8º ano, uma pessoa trabalhadeira, honesta, né? Mas foi iludido por um macaco velho. Uma pessoa que passou rasteiro no vice-prefeito, um cara que tinha futuro política. Mas por quê? Ele iludiu e passou uma rasteira. Era um futuro candidato de Guamiranga. Então o que ele fez? Fez porque está aqui, ó. Eu tenho todas as provas. E disse, o vereador José Jauri, disse, ele já foi roubado. E disse que não tem nada. Tenho. Está aqui, ó. O seu Nelson Fila falou, que o seu Nelson Fila não tinha conhecimento das notas, né? Não tinha, né? Porque está aqui, ó. Foi feita uma licitação às pressas. Foi pago dia 17 de 12 de 2013. Foi entregue, está aqui, ó. 5 de julho. Vocês viram, o seu Nelson Fila leva uma carga de nota para o produtor receber o dinheiro, para depois mandar o fumo lá. Não existe isso, minha gente. Não existe. Eu falei, é um macaco velho, seu João Oreste, um macaco velho, político, só vive de política suja. Iludiu, nós sabemos, e por vender para a prefeitura não tem problema nenhum. Tá bom. Daí,
Está aqui, ó. Então, como que diz que não tem nada? Qual a lei que permite que o vereador pegue e receba, leva a nota lá, está aqui a nota, o dinheiro cai na conta lá e não entrega 6 meses depois? Hein? O doutor, existe uma especificação disso? Então, 6 meses depois, claro, politicamente, né? Está aqui, ó, as notas, tudo, areia. Então, um cidadão guamiranguense para puxar uma carga de cascaio na propriedade tem que pagar. Agora a prefeitura não precisa, tá certo, seu João Francisco, né? Tá certo? Né? A produção que tem o nosso amigo Carlos aqui, quanto que ele gastou para pagar, para fazer a estrada dele? E o vereador Marcos tinha caminhão para ir buscar areia. Por que ir? Mantenha a ordem, Carlos, por favor. Então tá aí, nós não fizemos nada à toa. Quem diz o vereador Nelson falou politicamente, não é politicamente. Agora você vê lá de cima, quem que está pagando? Quem que está pagando a conta? Quem que está pagando a energia elétrica que subiu 100% por causa de políticos corruptos? Quem que está pagando a conta? Não é tudo nós? Quem diz a carta do Papa lá, esses agasalhos, quantas mães de criança não lavavam de noite, põe atrás do fogão para enxugar para outro dia usar? Então, não tem problema de vender. Eu falei, não tem. O meu ver, não tem problema. Pode vender. Mas esse que vende certo. Nós sabemos que tem mais vereador trabalhando na prefeitura, que tem trabalhando, mas está trabalhando certo, honestamente. Não tem problema nenhum. Nós não íamos bater porque está trabalhando honestamente. Está honesto, não foi iludido por um macaco velho lá. Né? Então tá aí. Agora, nós não temos de brincadeira aí. Acho que ele não está tomando cerveja na casa da Andrizada de nós? Aqui, pegando intriga. Né? Quem sabe até eu que estão dando risada e pegar dinheiro para ir para a praia, entendendo? É verdade ou não é? Então é isso, nós não temos à toa aqui, perdendo tempo, passando raiva. Nós temos, mas agora o que vai fazer? Quem está defendendo com certeza pegou dinheiro. E os meus filhos, se eles roubar alguma coisa, eu posso chamar a atenção deles. Porque eles não vão dizer, não, ô pai, você apoiou, né? Então tá aí, o seu Nelson Fila, dando palestra na igreja, lá, gosto muito das palestras dele, um dia ele falou, a pessoa corrupta é igual um galho de árvore seca, eu não quero esse galho de árvore seca, né? Então tá aí, tá, não tem problema nenhum de ter vendido, mas tá aqui, ó, tá aqui. Então, qual a lei que permite vender? Entregar a nota era pegar o dinheiro? Sabe uma lei, João Francisco, você que foi 8 anos? Posso dar a palavra para ele? Pode? Pode. Eu não sou jurista e nem advogado para jurar as leis que ele está pedindo. Quando elas chegarem num projeto de lei, aqui eu tenho oportunidade de investigar e de falar. E segunda coisa, senhor presidente, eu fui chamado de cachorro agora por senhor vereador César Lava. Então, assim, eu posso perceber que um cachorro que recebeu alguma coisa e sentou aqui nessa cadeira. Eu não desafiei nenhum dos senhores vereadores, fui muito claro na minha opinião, espero ter sido, mas não chamei nenhum dos senhores com palavrões. Então eu peço para o senhor presidente que peça para o senhor vereador César Lava que tenha um pouco mais de educação, porque assim o povo fica sabendo que quando ele tomar parte de uma comissão, como ele tomou e ajudou a fazer, acontecem as barbaridades que acabamos de ouvir e que isso não é justo para o povo do Guamiranga, não merece isso. Obrigado, senhor presidente. Quem chamou não fui eu, quem chamou foi o vereador Marcos. Chamou aqui, ó. Com a palavra, o vereador César. Então tá aí, tá aprovado, tá aqui. Quem quiser ver, tá aprovado. E é a opinião de cada um. Querem votar a favor, voto. Só que eu peço assim, ó, o senhor Nelson Filho precisou tirar alguma coisa de alguém algum dia? O senhor João Sábio precisou? O senhor Haroldo precisou? O Clércio precisou? O doutor Luiz precisou? O Natan precisou? O tio Jeca precisou? Então tá aí. Não é politicamente. Aqui está aprovado e está feito, está certo. Da minha parte é isso aí.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite ao doutor Fernando Denec, que está aqui presente. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Primeira coisa, quero dizer para todo mundo que está aqui presente que eu não tenho nada contra a pessoa do Marcos Nasser. Não tenho nada contra ele. Mas, quero dizer para vocês, o vereador errou. Errou na hora de contratar com o município. Errou na hora de o cheque, né, dele que foi lá para pagar os caminhões de areia, né, junto com, sei lá, com a prefeitura também, não sei se é ele que errou, foi influência de alguém, né, porque não pode, não existe, se uma prefeitura não tem uma licitação com o Porto da Areia, não pode comprar, simplesmente isso, simplesmente não pode comprar, volta os caminhão, faz a licitação, volta, carregar areia, se não existe mais. De cheque, acho que, né, os senhores vereadores, o doutor está aqui, né, eu acho que não existe. Isso aqui hoje é uma administração, né, que paga-se com cheque, né, carga de areia. Então, isso aqui fique claro, né, que errou. Bom, agora iniciamos essa investigação sobre uma denúncia do povo, investigação sobre o vereador Marcos Nasser, foi feito por uma pessoa, um cidadão guamiranguense. Então, né, eu vejo assim que o povo critica bastante e participa pouco. Então, dou os parabéns para essa pessoa pela coragem de chegar aqui na Câmara e registrar. Ó, está acontecendo isso, isso e isso. Então, devia mais pessoas ter essa atitude, né, no nosso município e no Brasil inteiro. Né, depois de tanto rolo que a gente vê aí, né, liga a TV aí, só falam aí, né, mas sem comentários, né. E desde o início dessa investigação, gente, meu olhar foi para o mais justo possível. Fui eleito pelo povo, né, honrar o meu mandato, né. Então, a gente, né, foi votado, o povo confiou em mim, estou fazendo a minha parte, né, como vereador, como cidadão, né, guamiranguense, porque antes de ser vereador eu fui uma pessoa igual a vocês, né, que via um monte de coisa errada. E quando o povo pediu que quando eu entrasse aqui, fizesse alguma coisa, trabalhasse pelo povo, e é o que eu estou fazendo. Aqui eu acho que não estou fazendo nada errado. Então, sou uma pessoa que tem que investigar essas coisas e... Bom, então... Também participei da comissão processante, né? O presidente João Sávio, o vereador Nelson Fila, fui relator dessa comissão, e todo momento eu não vi nenhum vereador querer prejudicar o vereador Marcos. Tudo que eles queriam é saber a verdade, se era verdade mesmo, se as testemunhas estavam falando a verdade, porque antes existiu uma CPI, né? Isso, de investigação, né? Que foi o Espanco, foi o César, foi o Natan, depois passou. Não, foi o Natan, depois o César e o vereador Haroldo. Então, estão de parabéns os vereadores, porque todos eles trabalharam, né, conforme a lei. Ninguém, né? E não vi hora nenhuma que um vereador aí que desse aí eu vou, né, foder com a vida do vereador. Só apenas queriam a verdade, como eu queria a verdade. Eu queria que viesse a limpo essa verdade. Bom, essa comissão aí, né, 90 dias, né, então dia 27, agora domingo, está fazendo aí 90 dias, né, que tem que ser a comissão de processante. Os documentos foram, né, colhidos, depoimentos foram ouvidos, né, das pessoas, e pouco a pouco foi aparecendo a verdade. A verdade é que eu acho que nenhum de nós queria, né, saber a verdade, porque a gente é complicado você saber que um companheiro, um vereador, errou, né, fez alguma coisa errada e vai ter que ser feita alguma coisa. Bom, descobrimos que o vereador Marcos Nasser realmente mantinha contrato com a prefeitura de Guamiranga,
né? Que a lei orgânica, né, permite, mas a lei federal não permite. E qual que é a lei maior? A lei federal. Nós temos que... Desde 2002 não foi feita uma reforma nessa lei aqui. Tem que fazer urgente uma reforma aqui na lei orgânica desse município. Porque não bate, não tem como... A lei federal é maior e a lei do município permite, a lei federal não permite, mas daí... Quem que nós vamos seguir? O que nós vamos seguir? A lei do município ou a lei federal? Eu acho que a lei federal. Né? Se ninguém pode, daí o município pode. Acho que sim. Descobrimos que utilizou os caminhões e os motoristas da prefeitura em proveito próprio, quando vendeu areia para a prefeitura. Descobrimos que muitos produtos que o mesmo deveria ter entregue para o município não entregou. A data certa, não entregou. Recebeu para entregar. Então, eu vejo assim, penso nessa hora, que temos muitas estradas no nosso município, que os senhores sabem, estradas principais que estão com muita dificuldade, não tem cascalho, né? E daí a gente chega aqui numa hora dessa aqui e fica sabendo que o caminhão da prefeitura foi buscar areia com um vereador. Tem um contrato com o município para entregar e o caminhão foi buscar areia para esse vereador. No lugar de ter ido buscar lá, podia estar cascalhando as estradas, podia estar fazendo tanta coisa no nosso município. Então assim não vai. Alguém ainda diz, capaz de... Teve essa semana, não, mas a prefeitura assim, não. Não pode ser assim. Isso aí é feio, isso aí é vergonhoso. Não pode isso acontecer. Por esse motivo, o parecer final da comissão processante é pela cassação do mandato do vereador Marcos. Pois ele não é digno de permanecer nesta, depois de tantas descobertas, eu acho também, né, que não por ele foi provado isso, né, eu acho. Aí foi ouvido as testemunhas, elas falaram isso. E também quero pedir aos vereadores aí, né, que foram eleitos pelo povo, que pensem, analise essas coisas aí, que eu acho que não, isso é errado, não pode isso estar acontecendo aí no município, né, e não vamos deixar aí, né, o Guamiranga sair nas páginas dos jornais e como um município que fecha os olhos para corruptos, né? Temos que dar orgulho aí ao nosso povo, né? E também, né, respeitar essa casa de leis aí, né? Com a verdade. Era isso que eu queria falar. E muito obrigado a todos. Conforme determina o inciso 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67, a defesa tem direito a usar palavra no máximo 2 horas. Boa noite a todos. A primeira informação que eu queria trazer para vocês é que eu não vou usar todo esse tempo. Podem ficar tranquilos, porque a situação que a gente está analisando hoje nesse caso é muito tranquila, no sentido de ver o que é o certo e o que é errado. Mas antes disso, queria cumprimentar o presidente, o Cleberson, os demais vereadores, o Panco, o tio Jeca, o Francisco, João Francisco, o Haroldo, o seu João Sávio, que já em 2 comissões que eu trabalhei nessa casa que a gente esteve junto, o vereador Nelson Fila, o César Paulo Lava, também o vereador Natan, que não está aqui presente, receba o nosso cumprimento. Cumprimento cidadãos de Guamiranga que se fazem aqui presente, e bem mais as centenas de pessoas que hoje certamente estão nos ouvindo na internet, em tudo que é canto desse município, desse estado, desse Brasil,
quem sabe até deste mundo, porque aqui a gente está, por mais que tenhamos paredes aqui é um local público, é um local que está ligado na internet, e que alguém que se interessa por tudo que tem aqui pode estar nos vendo lá do Japão. Então, infelizmente, pela segunda vez na minha vida, eu tenho que vir nesta tribuna aqui e defender uma pessoa, de novo, por um julgamento político. Julgamento político, por quê? Porque esse processo, quando começou, ele começou exatamente junto com um processo que tentava caçar a prefeita Thelma. Que foi quando? Fevereiro de 2014. Vamos tentar caçar a prefeita, mas como a gente não tem 6 votos, que era o que era necessário para caçar, a gente só tem 5, vamos processar o Marcos também, junto, porque de repente o Marcos, com medo, com uma pretensão política, ou com uma ambição de atuar nesse município, fique com medo e a gente negocie com ele e ele muda de lado. E pior, recebeu essa proposta de um vereador que está aqui. Foi procurado para que, se ele mudasse de lado, arquivavam isso aqui. Por sorte, gravou essa conversa. Mas não quis usar isso até hoje. Contra a minha vontade. Contra a minha vontade, Marcos. Reitero aqui publicamente. Por quê? Considerou essa pessoa. Considerou como amigo e considerou como uma pessoa que ele continuaria encontrando o resto da vida, e quem sabe a questão política passava e isso deixaria de existir em poucos dias. Mas a questão política não passou. E ela continua acontecendo. Por quê? Porque estamos à beira de uma eleição que vai ocorrer daqui um pouco. Aí a gente pega um processo que tinha que ser analisado em 90 dias, lá em fevereiro, e eu pego ele, tiro da gaveta que estava arquivado, e quase 2 anos depois, agora vamos julgar ele. Só que esqueceram que a lei proíbe isso. E eu aleguei no processo inteiro isso. Tem um prazo para começar e para terminar. Por quê? Porque senão uma investigação, ela pode ser usada politicamente. E é o que aconteceu com ele. Existe um prazo para investigar. Esse prazo passou 12 vezes o tempo. Aí isso é ser justo. Aí vamos falar em corrupção aqui? Fazendo uma pessoa passar por isso? Porque teve 315 votos, foi o 3º vereador mais votado do município. Agora, você tinha uma pretensão política, o vereador Lava falou. Eu digo para você, Marcos, você tem essa pretensão política. Porque aqui não existem motivos para te caçar. Se tivesse, tinham que ter feito lá no começo de 2014, para que ele não continuasse eventualmente causando prejuízo para o município. Então quem foi corrupto foi quem pôs isso na gaveta. Por quê? Porque não analisou uma denúncia de um cidadão do Guamiranga que veio aqui e denunciou um fato. Aí eu vou 2 anos depois, tiro da gaveta perto do momento em que os partidos começam a se mobilizar e vamos agora fazer o Marcos Nazi para a lama. Sorte tua, Marcos. Pois não? Sorte tua, Marcos, que fora o julgamento da Câmara, existe a justiça. Essa na nossa vida. E temos a justiça divina, que dessa não tem escape. E esses atos de chegar aqui como foram para Thelma na época, de buscar causar para ela um prejuízo político, eu vi acontecer o contrário lá, Marcos. Até hoje eu encontro pessoas aqui que me falam que aquilo lavou a alma. O fato daquilo não ter sido ido para frente, da verdade ter sido dita aqui. E é o que nós vamos fazer aqui no teu caso hoje de novo. Mas eu tenho que trazer algumas informações daquele caso lá. Foi aqui julgado improcedente, foi protocolado no Ministério Público e está em caminhos de arquivamento por falta de provas efetivas de um prejuízo jurídico. E o contrato
onde um advogado foi pago mais de 30 mil reais aqui. Doutor, por favor, já pedi para os vereadores se concentrarem aí no caso, né? Eu tenho direito da ampla defesa. Obrigado. Vai com Deus. Mantenha a ordem. O Tribunal de Contas desaprovou e, em poucos dias, o presidente daquela comissão vai ter que devolver o valor. Tribunal de Contas do Paraná. Daqui uns dias está chegando aqui, é um fato público. Posso falar isso porque estou dentro do direito da ampla defesa. Para mostrar o quê? Que aquele dia daquele julgamento, eu falei aqui, jogaram dinheiro fora da comunidade e agora vão ter que devolver. Eu falei. E agora, estamos aqui de novo, tivemos um monte de audiência, tivemos um monte de situações gastando dinheiro público aqui para julgar o Marcos, porque ele licitou com o município. Qual é o prejuízo em reais que essa comissão aponta que ele causou para o município? Não tem. Não tem uma linha dessa investigação dizendo: Marcos, você licitou aqui a tua empresa e você não entregou os produtos que você licitou e você causou um prejuízo de 10, 25 mil reais, seja quanto for. Não tem. Então isso me dá certeza de que esse julgamento é político, que busca, com base numa coisa que estava com poeira já no começo de 2014, que ela vem agora para querer te incomodar. E nós já vamos abordar ponto por ponto. É triste a situação que o nosso país vive. Do quê? De falta de recurso. O fundo dos municípios deteriorou. Tem municípios trabalhando meio expediente. Tem municípios que tiveram que cortar tudo e mais um pouco, luz, água e tal. E nós aqui, alguns querendo um holofote, né, porque agora começa a campanha política, eu tenho que aparecer, puxam da gaveta um processo e começa ele de novo. Infelizmente, é o que aconteceu nesse caso. E o triste é ver que outras pessoas vão no mesmo embalo, por questões políticas, por questões de grupo. Mas vamos olhar para quem votou para vocês estarem aqui. Se aqui tem uma certeza de pegar essas 315 pessoas que votaram no Marcos, pegar o voto lá que ele deu, se fosse de papel, rasgá-lo e jogar fora. Ou pegar um arquivo da pasta, onde ele votou numa urna eletrônica, e jogar fora. Isso é triste. É desconsiderar o que a democracia consigna. Por que esses fatos aqui não foram para o Ministério Público na época? Por quê? Quem sabe alguém já teria julgado isso aqui? E duvido que você teria sido condenado, Marcos. Então, antes de a gente ir especificamente para o mérito dessas coisas, essas informações têm que vir para a sociedade, têm que vir para a comunidade. Para saber que processo de cassação, que é tirar o direito de quem votou nele, dizer você não valeu o teu voto, tem que ser com muita prova. Tem que haver um prejuízo de verdade. Eu já defendi muita gente nessa condição, Marcos. Por problemas políticos, pegam o poder que tem de tirar de uma gaveta e tentar jogar teu nome no lodo. Infelizmente, defendi muitos assim. Mas quem sabe o Brasil mude. Ouvi você chamado de corrupto por 3 pessoas. Corrupto? Qual o prejuízo? Corrupto é quem desvia dinheiro, dinheiro e dinheiro. Cadê? Então algumas coisas têm que ser ditas. Primeiro, este prazo, isto está fora da lei. Começou dia 18 de fevereiro de 2014, através de uma portaria. Em data de 14 de abril de 2014, tudo 2 anos para trás. A comissão entendeu... O senhor quer falar de novo ou não? Não, eu só estamos questionando que a comissão ficou parada, né, por causa de uma nota que foi pedido judicial. É isso, presidente não. Da comissão? Podia
né, que foi a comissão processante do inquérito, né? Não tem nenhum pedido judicial nos autos. Em data de 14 de abril de 2014, a comissão entendeu que seria necessária a dilação do prazo por 60 dias. Era 60, dilatou por mais 60. O que foi solicitado ao presidente da época. Só que pela lei orgânica, pelo regimento, essa dilação de prazo tem que vir para o plenário. Não, presidente, dou mais 60. Dou mais 60. De forma unilateral. Palavra, posso passar um pouquinho para essa palavra, por causa que ele faz parte dessa comissão e veio para o plenário. Ele veio era para o plenário. Quer os papéis? Traga o papel lá, Tutoca. Veio para o plenário. Já vamos achar. Eu estou aqui, folhas 269, folhas 270. Mas o senhor tinha 15 minutos para falar. E eu tenho 2 horas. Está mentindo? Eu não estou mentindo. Eu perguntei para o senhor dizer as folhas de tudo que o senhor estava bravejando, aqui não me falou. Eu estou falando. Folhas 270. Em data de 14 de abril de 2014, baixou uma resolução de forma unilateral e prorrogou o prazo por mais 60 dias. 60, mais 60, mais 60. Isso se repetiu com a resolução 23 de 2014. E que, de forma estarrecedora para mim, que sou advogado, suspendeu o processo em data de 3 de outubro de 2014, depois que Thelma já não tinha sido cassada, que não tinha acontecido nada, e esse processo ficou parado por 1 ano, 1 mês e 15 dias. É o tempo que esse processo ficou parado. 60, 60, 60 e depois 1 ano, 1 mês e 15 dias. Isso foi o que aconteceu com esse processo. Aí agora, tem eleição 2016. Vamos ali no dia 23 de novembro de 2015, 1 ano, 1 mês e 15 dias depois, puxar da gaveta e dar trâmite ao processo. A lei orgânica do município institui no artigo 33, parágrafo 1º, que as comissões de inquérito serão criadas mediante requerimento da maioria dos membros da Câmara, versarão sobre os fatos determinados e precisos e terão prazo de duração limitado, após o qual serão dissolvidos, salvo se prorrogado por voto absoluto da maioria absoluta da Câmara por igual período. 60, 60, 60. Com aprovação de todos vocês aqui. Não. Ele fica parado 1 ano, 1 mês e 15 dias sem que houvesse a aprovação do plenário. Está no processo. Não é eu que estou inventando. Eu li. Cabo a rabo. Infelizmente, o que ocorre? Tinha que ir para o arquivo, porque decorreu o prazo. Aí eu venho na minha defesa, quando ele foi intimado, a primeira coisa que eu digo é isso. Isso é absurdo, não pode tramitar, porque está fora do prazo. Se um delegado tem 30 dias para terminar o inquérito de qualquer crime, de uma morte, ele tem 30 dias para terminar. O porquê que uma investigação da Câmara pode ficar 1 ano, 1 mês e 15 dias parado? Por interesse. Então o processo comprova o que eu pensava, que é por interesse. Mesma forma, o que vem lá? Tinha que ir para o arquivo. Não, não vai, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Agora vamos processar. Não, vamos, agora vai andar o baile. Aí tá bom. Aí vão lá e denunciam ele, e tá aqui, eu vou citar o número das folhas do processo, pelo seguinte: conforme consta no relatório que está juntado aos autos, as folhas 405 e 406. Consta dos autos contrato social da empresa do marco tal. Deixa eu pegar.
Apresentação dos procedimentos licitatórios que culminaram com a constatação de empresa de propriedade do vereador Marcos Arley Inácio. Foram apresentados diversos documentos. B. Apurações e fatos. Consta ata de pregão presencial, dando conta de que a empresa do Marcos Arley Inácio sagrou-se vencedora de outro processo licitatório. Consta documento emitido pela Receita Federal, confirmando que se trata de empresa individual. Cumpre observar, Jardinice, que o município efetivamente teve um contrato administrativo com a empresa do Marcos. A. Participar de uma licitação. B. Participar de uma licitação. E foi citado para se defender disso, Marcos. E aí o que acontece? Venho, faço a defesa, já vou entrar nesse ponto mostrando que a licitação foi legal, defendo com base nisso, entendo que é desnecessária a oitiva de testemunhas, porque é um fato de direito, é questão de interpretar a lei de forma A ou de forma B, mas as testemunhas que foram ouvidas confirmaram o que nós já sabíamos, que os contratos foram cumpridos na integralidade. Aí no meio da viagem, vamos mudar um pouco o foco, que tem uma história aqui de uma carga de areia lá. Mas você já estava se defendendo, Marcos, de ter participado de licitações. Item A e item B do relatório. E aí o que acontece? Só se falou em areia aqui hoje quase. Mas isso, você não foi citado para se defender. Isso, você não foi dito. O que ocorreu no dia tal, na hora tal, com o caminhão tal. Aí nós podíamos buscar. E você me contou o que aconteceu. E eu não vejo ilegalidade nenhuma. Não vejo. Aí você poderia ter se defendido especificamente desse fato. Mas não é isso que você foi denunciado. Você veio aqui e se defendeu do A, que é licitar com o município, e do B, que é licitar contra o município. Se fizer a denúncia errada, isso não é problema teu. Você tem que se defender do que você é acusado. E foi aí que nós fizemos a nossa defesa. Aí vem documento, vai documento, ouve as testemunhas, analisa tudo que tem, não acha uma vírgula errada nos contratos de licitação, todos os produtos comprados foram entregues, todo mundo vem aqui e confirma que o produto foi entregue, todo mundo vem aqui e diz que teve um probleminha na serigrafia, uma moça falou, ele foi lá, pegou, fez de novo a serigrafia e devolveu. Aí, vamos analisar o valor. Ganhou de todos os outros concorrentes. Foi mais barato. Por quê? Porque é aqui o comércio dele. Não precisa pagar frete. Daí não. Aqui não vai dar. Vamos para a história da areia. Que não estava na tua denúncia. E que não vi ser dito qual é o prejuízo ao erário público. Qual é em reais o prejuízo. Porque uma denúncia tem que falar. Contratou um advogado erroneamente, tem que devolver 30 e poucos mil. O tribunal vai lá e diz, devolva 30 e poucos mil. É em reais. Não é, eu acho. Não tem, Marcos. Aí você é corrupto. Do quê? De quanto? Corrupto é o cara que desvia 1.000 ou desvia 1 milhão? Ou desvia 250 milhões? A jurisprudência e os nossos tribunais entendem que, às vezes, as rotinas das dos municípios, e eu já defendi quase 50 prefeitos, que tem coisas dentro da rotina dos municípios e das rotinas aqui das câmaras até, que são aceitáveis. Qual câmara que não tem denúncia e problema com diária que vem pedir para o presidente e daí vai ali, inventa uma assinatura lá e volta e não sei o que e bababá. Às vezes, as rotinas das empresas, das câmaras, desculpem, tem detalhes. Que os tribunais, que a justiça, entendem que aquilo é insignificante. Porque a intenção, a vontade, o dolo, ele tem uma intenção específica e nítida no sentido de que ele vá lá e responda por um valor, responda por uma situação.
Isso aqui eu não vi. E não ouvi ninguém falar. E não ouvi ninguém ler. E não ouvi ninguém vir aqui e falar da boca para fora também. Não se fala em um prejuízo. Senhor tio Jeca, já trabalhou no pátio de